assim, quando se começa a pregar o Evangelho, quando se vai pregar, é quando se sente aquela coisa descendo no coração, né? Às vezes tem mensagem que você lê, mas não é para aquele momento. E quando eu li esse texto aqui, eu me agradei. Esse é um culto oportuno para se pregar, culto do amigo, o quarto culto domingo do mês. Então, nós vamos falar um pouco do que já foi dito aqui essa noite, quando se cantou alguns hinos e se falava de uma confiança, de uma esperança, de que se tudo for mal, de que tudo não for ou não sair da forma que nós planejamos, nós devemos nos manter com fé e nunca perder a esperança de que Deus pode fazer algo por nós. Nunca perca a esperança, porque Ele pode fazer, amém? Eu não sei se Ele vai fazer. Ele é soberano, né? Soberania, Deus é um atributo de Deus. Para mim? Amém? Pois, irmãos, a grande questão não é com relação à esperança e à fé, não é se Deus pode fazer, é se Ele quer fazer. Poder Ele pode tudo. A grande questão que se levanta, que se coloca, é que, será que Ele quer fazer? Agora, uma coisa nós podemos entender pelos relatos da Bíblia Sagrada, somente dos evangelhos que falam desse homem Jesus, é uma biografia desse homem Jesus, dos evangelhos, cada um com o seu sentido, com a sua conotação, mas falando de Jesus, a questão é, conhecendo o evangelho, Jesus tem uma personalidade muito propícia à compaixão. É uma marca de Cristo, a sensibilidade para com o próximo. Nós não podemos dizer se Ele vai fazer. O que nós podemos afirmar é que Ele pode fazer. Agora nós temos experiência suficiente através do Evangelho de que Ele tem um desejo enorme para fazer. Por quê? Porque Ele tem compaixão em excesso. Jesus tem empatia em excesso. Faz parte da sua personalidade. Ao se deparar com as situações do cotidiano de sua época, Jesus ele se movia, ele se sensibilizava quando via um homem doente, quando via uma pessoa com um problema somente de ordem física, mesmo sabendo que a grande função de Jesus e a sua grande missão tem a ver com a área do espírito e não do corpo. Mas a missão de Cristo ela é uma missão integral. Quando Cristo aborda uma pessoa, Ele tem compaixão para com o corpo, para com a cura, mas o seu alvo principal é a alma, e a mente, e o coração, e o espírito. Então, os milagres de Cristo, a obra de Cristo, é uma obra completa. Agora nós sabemos que a condição humana e a fragilidade humana desperta em Cristo uma sensibilidade para querer operar. E foram grandes os milagres que Jesus fez em sua curta vida e seu curto ministério de 3 anos. Milagres e muitas curas foram registradas, daquelas que não entraram na Bíblia, mas que aconteceram. E aqui nós nos deparamos essa noite com a famosa cura de um leproso. Essa cura desse leproso está registrada no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. E eu me baseio em Lucas, porque Lucas era médico.
E por ser médico, o seu olhar é mais clínico para com as doenças. Mateus fala desse episódio, mas não dá ênfase que vai ser muito necessária nesse contexto aqui. Marcos também fala desse episódio, mas é Lucas que vai dizer que aquele homem, ele era completamente leproso, seriamente leproso. As outras narrativas nos evangelhos sinóticos vão dizer que Jesus, que o homem tinha lepra, mas Lucas, que tinha um olhar mais apurado para as doenças, ele narra e descreve que ele tinha o corpo completamente leproso. Isso faz toda a diferença. Leiamos o texto. E aconteceu o quê? Quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, totalmente leproso, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Amém, queridos? Nunca devemos perder a esperança. Mesmo que nos momentos da nossa vida em que enfrentarmos situações ou circunstâncias que superem as nossas forças humanas, fisicamente eu estou esgotado, mas sempre vai haver no homem uma possibilidade de algo espiritual acontecer. Há momentos na vida em que nós somos açoitados, há momentos na vida em que os nossos sentimentos, eles nos traem, eles nos esmagam. Parece que não há jeito, parece que não há uma forma de solucionar tal situação, tal questão, tal causa. Há momentos na vida em que nós nos sentimos encurralados, entrincheirados, por diversas situações que nós não temos solução agora, para agora. Nós nos capitulamos em impotência, nos percebemos como pessoas impotentes diante das circunstâncias que nos cercam, que nos esmagam. É possível que hoje aqui alguém esteja vivendo uma situação de encurralamento, de enfrentamento, de sufocamento, de esgotamento, aonde fisicamente já não percebe mais a possibilidade de ir avante, de avançar, de superar. E esse texto aqui é um texto que nos relata um caso de um homem que enfrentava um problema que para a sua época era insuperável, que para a sua época era incurável. Não havia solução. Esse homem aqui, ele enfrentava um problema que na sua época não havia solução. Era causa perdida, era problema insolucionável. E esse milagre que nós já podemos adiantar pelo texto lido, que aconteceu aqui um milagre, esse milagre registrado por Mateus, por Marcos e por Lucas, e principalmente por Lucas, nos dá uma análise mais detalhada da problemática em qual esse homem estava envolvido. Lucas nos dá um diagnóstico preciso
médico como era, o homem, para além de leproso, ele era totalmente, completamente, seriamente leproso. Alguém pode ter a mão leprosa, parte do braço, parte do corpo, mas completamente leproso. Naquela época, é como se fazem hoje com alguns diagnósticos de câncer. 3 meses, 6 meses, 1 ano, nada mais do que isso. Essa era a situação do leproso. Nós vemos o caso, e hoje a cura para a lepra, e já nós nos chocamos mais com a realidade daquele homem. Mas é como que, nos dias de hoje, a depender da doença, incurável. Então veja esse homem, nesse quadro, nessa situação. Eu não sei quantos dias, quantos meses, se eu tenho mais 1 ano de vida, o meu corpo é totalmente leproso. E lepra não tinha cura. E lepra, ela ia comendo o corpo, ia apodrecendo o corpo, era andando apodrecido, era um zumbi, um morto-vivo, um aborto-vivo, um homem já desfigurado, talvez já com perder da orelha, talvez já perdendo parte do nariz, talvez perdendo já parte do corpo, totalmente leproso. Esse olhar de Lucas é muito importante. Totalmente leproso, dos pés à cabeça leproso, perdendo parte do corpo, insensibilidade, talvez já no corpo. A palavra de Deus diz que Jó se coçava, não era lepra que Jó tinha, porque a lepra tira a sensibilidade, a pessoa já não sabe mais nem o que está acontecendo, só vê o pedaço caindo, num corpo totalmente leproso. Essa é a realidade deste homem aqui, totalmente leproso. E Lucas nos informa que este homem estava coberto de lepra. E estar coberto de lepra significa que ele estava no último estágio, no estágio mais avançado da doença. A doença começa, às vezes, com um sinal, uma coisa chama a atenção, e vai tomando o corpo, mas dá para disfarçar quando é no início da doença. Mas nesse estágio aqui, ele já estava talvez no último estágio da doença. Já viram essas pessoas que estão no último estágio de uma doença? Ressecado, magrinho, debilitado, sem poder se levantar, totalmente vulnerável. E aqui está este homem, com o corpo totalmente coberto de lepra, no último estágio, no estágio mais avançado de sua doença, com o seu corpo apodrecido vivo. A pessoa está viva e ao mesmo tempo está apodrecida. Amém, queridos? E daqui desse texto, nós vamos tirar algumas verdades bíblicas. Algumas verdades bíblicas estão escondidas aqui para os leitores e estudiosos mais vorazes da Bíblia e da Santa Palavra. Algumas verdades já devem ter saltado aí no coração, mas para aqueles que ainda estão no início da fé, ou que ao ler o texto não conseguem captar tudo aquilo que se encontra ali nas entrelinhas do texto, nós temos que ter um olhar, e um primeiro olhar, para o doente. Eu posso analisar esse texto, tendo um olhar para o doente, tendo um olhar para o médico, tendo um olhar para a cura, tendo um olhar para o impacto da cura, e tendo um olhar para a reclusão, para o retiro de Cristo. Analisando primeiramente o doente, que não se identifica no texto, esse homem que tem um corpo tomado de lepra,
uma verdadeira carcaça humana andando, um homem com o corpo apodrecido, vivo, com alguns dias de vida, talvez, no último estágio. O olhar de Lucas, e eu friso aqui, é muito importante, porque com o relato de Mateus e com o relato de Marcos, eu não chego à conclusão de que aquele homem teria pouco tempo de vida. A mensagem é: nunca perca a esperança. Eu falo de um homem que estava no último estágio de uma doença, no último estágio de uma doença, aonde a medicina já fechou, já lacrou, já disse: ó, vai para casa e passa os últimos dias em casa. Agora, o agravante dessa história é que esse homem aqui não poderia ir para casa, porque ser leproso naquela época era ser um isolado. Vivemos recentemente, nesses dias, um isolamento social, mas nos isolamos em família. Ficou eu na minha casa, com a minha filha, com a minha esposa. Vez por outra ia na casa da minha mãe, vez por outra ia na casa da minha sogra, nesse isolamento aqui. Mas esse homem aqui, nesse último estágio de sua doença, ele tinha um isolamento social radical. Leproso vivia afastado da sociedade, leproso vivia no leprosário. Ao se identificar a pessoa como leprosa, arrancava-se da sociedade, da família, de toda a convivência e jogava-os na margem, numa casa, num local aonde só ficava leprosos. Então veja o drama social. Para além da doença no corpo, há uma doença, há uma amargura, há uma enfermidade na alma daquele homem que foi rejeitado por família e pela sociedade. No último estágio de uma doença. Ser identificado com lepra, no último estágio de lepra, é ter uma sentença de morte. A medicina não podia ajudar. O problema era insolúvel. Não era apenas uma doença que devastava o corpo. Era uma doença que, além de devastar o corpo, lançava a pessoa a um ostracismo, a um isolamento, a uma não comunicação, a uma não convivência. E o homem é um ser social. O homem, ele não só existe, o homem, ele coexiste. Quando o homem não se relaciona, ele perde a referência. Ele vai fazer como nos relatos de Robinson Crusoe. Ele vai pegar um coco, vai fazer uns olhos e vai botar ali e todo dia vai conversar, porque o homem é um ser social. Ele precisa conversar com os outros. E principalmente com pessoas saudáveis, porque não adianta às vezes nós estarmos em grupo em que todos são doentes. Todos têm o mesmo olhar, todos têm a mesma visão, a mesma percepção e a mesma expectativa de vida. É cruel demais. Porque quando nós estamos no meio de pessoas saudáveis, no corpo e na alma, há sempre aquela palavra que pode surgir. Mas aonde surgiria uma palavra de ânimo no meio de leprosos, se todos são leprosos? Estão entendendo, irmão? Não podia ficar com a família, não podia frequentar a sinagoga, isolamento social, isolamento familiar, isolamento religioso. Sem família, sem contato com os amigos, sem contato com a religião, sem contato com a sociedade. Não frequentava a sinagoga, não podia ir ao templo, não frequentava as festas religiosas de sua época. Haviam festas, caravanas de pessoas iam para Jerusalém, para as grandes festas que aconteciam todo ano em Jerusalém. Este homem estava isolado da família, isolado da sociedade, isolado da religião. Veja que drama horrível. Apartado do convívio familiar,
apartado do convívio social, apartado do convívio religioso. Ele estava isolado num leprosário, ou, para aqueles dias, numa chamada colônia de leprosos, como existem as colônias prisionais. Existia naquela época as colônias de leprosos. Este homem é o retrato de uma causa perdida. Falar deste homem, deste leproso, que tem um encontro com Jesus, é falar aos olhos humanos, falar pela ótica humana, de um retrato de uma causa perdida, de um caso irremediável. Um caso em que não há mais remédio. Um caso em que não há mais jeito. Talvez hoje, e é a mensagem, o centro da mensagem é: nunca perca a esperança, porque aqui vai acontecer um milagre. E eu estou falando daquilo que antecede o milagre, a realidade vivida por aquele homem. E talvez aqui hoje, nós lidemos não com lepra como aquele homem vivia, mas pode acontecer que aqui nesse templo, ou alguém que me ouve aí através da TV, da internet, do celular, esteja vivendo um problema em que também não há uma solução na atualidade. Ou Deus faz o milagre, ou você não tem mais jeito. Ou Deus intervém na sua vida, é o caso desse leproso. Ou acontecia aquilo que aconteceu, ou eu ia morrer, ou eu ia me acabar. Possivelmente, pode ter alguém aí que não tenha a lepra, mas esteja envolvido numa causa, num caso, em uma situação em que ou Deus intervém, ou será o meu fim. Amém, queridos? Ou Deus intervém, ou não haverá uma janela de escape. Ou Deus se manifesta na sua forma soberana e milagrosamente age, ou eu não terei mais jeito. E este homem aqui retrata para mim e para você a seguinte afirmação: por mais crítica, nunca perca a esperança. Amém, queridos? Hoje nós estivemos na escola dominical falando sobre Jó. Daqui a pouco eu acho que eu vou falar um pouquinho de Jó. Nunca perca a esperança. Por mais crítica que seja a situação, por mais dramática que seja a sua realidade, por mais avassaladora que seja a tua dor, por mais cruel que seja a circunstância em que você está inserido, nunca perca a esperança. Isso é o Evangelho de Cristo. Nunca perca a esperança. Não importa a situação crítica em que você esteja vivendo, nunca perca a esperança. Porque a esperança. Hoje na escola dominical nós estivemos falando que Jó não acreditava talvez para ele. E se você ver o texto em Jó capítulo 14, versículo 7 me parece, ele vai dizer que há esperança para a árvore. Olha, e aí eu vou dizer, se há esperança para a árvore, e Jó afirma, e Jó estava passando por um processo horrível, né, irmão Gatoni? Horrível, perdeu filho, perdeu riqueza, seu corpo se encheu de um mal, que eu não sei se era lepra, eu sei que ele se coçava, ele não podia dormir, seu hálito fedia, ele estava quase morrendo.
Deus não permitiu que ele morresse. E ele chegou a afirmar: nunca perca a esperança. Ele falou: se há esperança para a árvore, que ainda cortada lá no tronco, com as raízes ressequidas, com as raízes já morrendo, com o caule se tornando um pó, ao cheiro das águas, na chuva primeira que virá, renovará. E ele dizia: mas para o homem como eu, e aí Jó vai ser surpreendido, e na época ele não sabia. Hoje eu sei porque eu leio o livro de Jó, mas ele estava vivendo o drama, e ele estava dizendo: eu vejo que para a árvore há esperança, mas para o homem que passa pelo processo, depois nós vamos ver no livro de Jó, que sim, que Deus reavivou a vida de Jó, reanimou Jó, e prosperou Jó em tudo de novo. Há esperança. Nunca perca a esperança. E Jó vai afirmar que ainda que a árvore esteja cortada lá no tronco, que as raízes estiverem secas, se o caule esteja se transformando só em pó, no sopro das águas, no cheiro das águas, renovará, revivará, uma nova árvore surgirá. Ora, e aqui é Jó, Velho Testamento, mas no Novo Testamento nós vamos perceber um Jesus que vai dizer: tu está vendo o lírio dos campos? Ó, se a árvore tem jeito, mesmo cortado do tronco, imagine para o homem. Mas Jó não sabia disso. Jó estava num patriarca, nos primeiros patriarcas, lá no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento Jesus vem e diz: olha, eu cuido das plantas. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como o lírio do campo. Está vendo as aves que voam? Tu está vendo esses animais aí? Eu cuido de cada um deles. Agora vejam só, se eu cuido dos animais, imagina o que eu posso fazer pela obra-prima da minha criação. Imagina o que eu faço pelo homem. Imagina o que eu posso fazer. O homem é essa árvore, que para Jó não sabia que era ele, mas Jó também era aquela árvore. E a palavra é: Jó, tu é essa árvore cortada no tronco. Tu está passando o maior problema da tua vida, Jó. Mas saiba de uma coisa: eu vou fazer chover. Eu vou fazer um sopro de vida, uma chuva seródia virá sobre a tua vida e tu vai se reanimar, Jó. Deus cuida das plantas, Deus cuida dos animais. A árvore pode estar cortada lá no tronco. Quando Deus faz chover, a árvore refloresce. Agora imagina o que Deus faz com o homem. E aqui está um caso. Esse homem fugiu. Eu não sei o que ele fez. A fama de Cristo já era muito grande. Jesus, pelo relato de Mateus, acaba de fazer o sermão do monte. Ele desce do monte, chega na região da Galileia, estava numa das cidades da Galileia. E o homem soube que Jesus estava ali, em uma das cidades, dentro de uma região urbana. Eu não sei o que esse homem fez para fugir do leprosário. Eu não sei o que ele fez para fugir da colônia de leprosos. Uma coisa eu sei, que ele chegou à presença de Cristo, totalmente leproso. Eu não sei o que ele fez. A palavra diz que quando ele chega diante de Cristo, e essa talvez seja a grande atitude daqueles que, em uma situação tão desesperadora como essa, deva ter a atitude desse homem leproso. O que a palavra de Deus diz? Ele se prostrou, ele se humilhou, ele se ajoelhou, lançou o rosto em pó. Ele não disse: ó, me dá. Tu tens que fazer. Ele não pegou, como algumas religiões hoje estão pegando Deus, pegando Jesus, e dizem assim: ó, tu tem que me dar. E tu tem que me dar a cura, tu tem que me prosperar, tu tem que me dar algo, A, B ou C. Não, esse homem, nessa situação dramática, ele vendo Jesus ao encontro de Cristo, ele se prostra, e humildemente, ele fala assim: vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, e rogou-lhe, suplicou,
gritou, clamou: Senhor, era um homem de fé. O corpo apodrecido, o corpo era apodrecido, mas a alma nasceu fé. Mas na alma nasceu fé. O corpo estava apodrecido, mas o homem é corpo, alma e espírito. E a alma, na alma manifestou fé, uma fé suficientemente capaz de tirá-lo do local onde ele estava, movê-lo na direção de Cristo. E ao chegar em Cristo, a fé sabia que a questão não era se ele podia fazer, é se ele queria fazer. Ele fala: Senhor, se quiseres, porque eu sei que tu pode. Eu sei, eu tenho fé. Eu saí de onde eu estava, eu vim até você, porque eu sei que tu podes fazer. A questão é: tu queres fazer, Jesus? Tu queres? Bem podes limpar-me, porque a lepra está muito associada ao pecado, e por lepra não podia participar da religião, por ser leproso. E ele não pediu cura, era uma doença, mas ele não pediu cura, ele pediu limpeza. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E olha Jesus, esse homem que cuida das árvores, que cuida dos animais, que tem um homem como obra-prima da criação. Esse homem Jesus, de personalidade totalmente compassiva e misericordiosa. Jesus se importava com as pessoas. Jesus sentia uma íntima compaixão pela dor humana e pelo sofrimento humano. E para além da palavra, que como Senhor ele poderia dizer: esteja curado, esteja limpo. Olha o ato de Jesus, de um homem que vivia no ostracismo, no isolamento, no estigma e na solidão. Jesus estende a mão. Jesus estende a mão. E ao estender a mão, tocou-lhe. Jesus vai para além da palavra e do diálogo. Jesus toca. Mas o milagre não veio pelo toque. O toque é para mostrar a sua empatia, a sua compaixão e a sua misericórdia. Aquele homem tão estigmatizado. E logo tocou-lhe. E Jesus respondeu a pergunta do leproso: se quiseres, tu podes. Olha o que Jesus fala: quero. Irmão, Jesus quer. Jesus se importa. Jesus se sensibiliza. Jesus, ele sente. Jesus, ele recebe a influência. Ele não é frio, não é gelado. Quando Jesus percebe esse pedido dele, Jesus estende a mão, toca-lhe e diz assim para ele: eu quero ser limpo. Amém, queridos? Se quiseres, tu pode me limpar. Ele estende a mão, toca no homem e responde para ele: eu quero, seja limpo. Há uma esperança para aquele que se move na fé e na humildade. Aquele que se aproxima de Cristo com humilhação, dobrando o seu joelho. É possível que alguém que esteja numa causa aí difícil, que queira a solução da paz do Senhor, será que você aprendeu com esse leproso do texto? Que diante de Jesus ele não perguntou: me dá, me faz. Eu digo assim: ó, se tu quiseres. Se tu quiseres, eu sei que tu pode, mas tu quer fazer? Jesus respondeu: eu quero fazer. Seja limpo, seja limpo. Amém, queridos? Essa é a análise do doente. Partindo agora de uma análise do médico, e o médico é Jesus. Após ver esse homem furar o bloqueio do leprosário, homem que não podia andar em lugares públicos, Mateus nos informa que esse milagre aconteceu logo após a este momento em que Jesus desce para Galileia. Este homem, ao ver Jesus,
se comporta de forma humilde. Ele adora. Mateus, para você entender bem a narrativa, eu tenho Lucas como texto base, mas ao estudar essa narrativa, você tem que pegar Mateus e Marcos, e estudar os três juntos, porque eles três se complementam, porque há informações que no um não tem. Eu usei Lucas e avisei aos irmãos, por causa do olhar clínico para a doença, porque os outros dois não dão a ênfase no totalmente leproso, mas Mateus vai dizer que ele adora. E às vezes eu quero uma cura, às vezes eu quero um milagre, às vezes eu quero uma ação de Deus na minha vida, mas eu exijo, eu peço, não como esse homem pediu. Mateus vai dizer que ele adorou a Jesus. Ao se encontrar com Jesus, a primeira ação de Cristo é adorar a Ele. Ele se prostrou, se debruçou, talvez tenha feito igual aquela mulher que derramou o bálsamo aos pés de Jesus. Se aproximou de Cristo para o milagre, da forma mais correta que alguém pode chegar a Cristo, humildemente adorando. Muitas das vezes, Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode fazer todos os milagres, mas, e eu sei que Ele pode fazer, e você sabe que Ele faz, porque Ele é o Todo-Poderoso, mas, muitas das vezes, para o milagre acontecer, eu não preciso nem pedir, e eu não devo nem pedir da forma que se pedem por aí. Você pode experimentar aí da parte de Deus, uma ação poderosa de Deus intervindo em uma situação tão difícil, quando tu passa a ser um adorador. Antes de pedir, antes de Ele estender a mão, porque Ele vai estender, antes de Ele olhar para ti, estender a mão e tocar em ti, este homem se prostrou e adorou. As mulheres sábias e os homens de oração sabem que o melhor modo e a melhor forma de se adquirir um favor de Deus é adorando a Deus. Não é pedindo, é se prostrando, se derramando e se humilhando, rosto em pó. Rosto em pó. Quantos estão esperando o milagre, têm se portado dessa forma? Se humilhou, se prostrou, e lá, de forma humilde, aos pés de Cristo, dizia assim: Senhor, eu sei que Tu podes fazer, Tu queres fazer, se Tu puderes, se Tu quiseres, eu estou aqui. Amado, se toca Jesus, você verá um braço estendido de Cristo, e você verá a voz de Jesus dizendo para você assim, ó: eu quero fazer, e eu vou fazer, seja limpo, em nome de Jesus. Amém, queridos? O impuro não deixa o puro impuro. Veja bem, o impuro não deixa o puro impuro. O impuro, o leproso, o puro Jesus, o toque do impuro com o puro não deixa o puro impuro. Mas, pelo contrário, o puro Jesus purifica a impureza do impuro. Jesus purifica a impureza do leproso. Isso é homem de fé. A igreja anda por fé. A igreja não pode ter medo de tocar no impuro, porque o impuro, ele não prejudica o puro, mas o puro impacta a vida do impuro. Porque muitos, na situação de Jesus, em se deparando com um homem totalmente leproso, a primeira manifestação em público que faria era, e essa era a norma em Jerusalém, leprosos ficavam isolados. Percebeu, identificou, detectou um leproso na sociedade, imediatamente alguém saía gritando na sociedade, no meio da rua: impuro, 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 leproso, leproso, leproso. E vinham, pegavam, catavam e levavam para fora da cidade. Eu não sei como esse homem fez,
com o corpo totalmente impuro. Porque totalmente impuro ou totalmente leproso, ao ser identificado pela sociedade, e ele conseguiu romper a multidão, e ele conseguiu chegar perto de Cristo, sem ser identificado, porque se fosse identificado, saía alguém no meio da multidão dizendo: impuro, leproso, leproso, o impuro, tem um impuro aqui no nosso meio. E o medo era grande de não pegar a lepra, porque a lepra se pega com um toque. É por isso que Jesus faz esse gesto. Ele estende a mão e toca, porque o impuro não pode impactar no puro, mas o puro sim. O puro tira a impureza do impuro. Jesus é o puro. Jesus é o são. O leproso não pode impactar na vida de Cristo, mas ele estende a mão, toca nele, e ali acontece um milagre de Cristo. Eu quero fazer, eu vou fazer, seja limpo, seja limpo. Ser leproso é sinônimo de desprezo. Ser leproso é sinônimo de solidão. Ser leproso é sinônimo de nunca ter abraçado, ou de ter deixado de abraçar. Ser impuro ou ser leproso é sinônimo de abandonar o lar, a esposa e os filhos. Ser leproso é estar noivo, deixar de casar, porque foi identificado nele a lepra. Ser leproso, amados, é sinônimo de desprezo, de ostracismo, de isolamento radical. Jesus não se manifestou de forma horrorizada, muito pelo contrário. A ênfase de Lucas diz muito bem: ele era seriamente leproso, completamente leproso. Jesus não está nem aí para isso. Jesus estende a mão e toca no leproso. Mas Jesus, para além da cura, da limpeza do corpo, Jesus estava talvez muito mais preocupado na vida desse homem com essa doença aqui da alma. Ele estava um cadáver praticamente ambulante, totalmente leproso, apodrecendo o corpo, caindo parte do corpo. Ele chega perto de Cristo. É o que nós podemos entender a partir dos relatos de Lucas. Um homem totalmente leproso, seriamente leproso, em decomposição, em autodeterioração. Ele chega diante de Cristo. Jesus vê o quadro daquele homem. Mas, irmãos, vocês querem ter a certeza de uma coisa? O que mais impactou Jesus e a grande obra de Jesus Cristo não estava no campo da cura do corpo. Jesus estava vendo um homem solitário. Jesus estava vendo um homem humilhado. Jesus estava vendo um homem desprezado. Jesus estava vendo um homem estigmatizado. Um homem que estava isolado da sociedade, isolado da família, isolado da sociedade, isolado da religião. Não podia entrar na sinagoga, não podia entrar no templo, não podia participar das festas. Era um homem que não podia tocar em ninguém. Jesus queria curar essa alma que estava repleta de amargura devido ao desprezo de uma vida. Jesus quer curar as emoções. Para além da lepra, para além da doença do corpo, há muitas pessoas com doença na alma. E talvez não tenha a lepra no corpo, mas tem a tal da lepra do pecado. E a lepra do pecado, ela vai tomando conta do corpo. Começa com uma manchinha. E a lepra do pecado nos põe em isolamento. Isolamento principalmente de Deus. O leproso era isolado da sociedade. O leproso espiritual se isola de Deus e das coisas de Deus e do ambiente de Deus. Já não tem mais paz. Já não tem o verdadeiro carinho, o verdadeiro amor. Não tem mais essa relação que nós vivemos em comunhão na igreja. Esse é o leproso que está com a lepra do pecado. A lepra separa, a lepra insensibiliza, a lepra faz marcas, o pecado marca também, o pecado separa o homem de Deus, o pecado insensibiliza o homem, cauteriza a mente, fossiliza essa alma, engessa as emoções do homem. Isso é culpa e decorrência da lepra chamada pecado,
que vai corroendo, e daqui a pouco está um morto-vivo, um zumbi, The Walking Dead, um morto que anda, contagioso, cheirando mal. Tudo isso são consequências de uma lepra. E aqui eu falo de uma lepra espiritual. Ela tem as mesmas características. Ela separa o homem, ela insensibiliza o homem, ela marca o homem, ela contagia o homem. E olha, um pecador, o homem pecador, ele transmite o pecado. É por isso que vai haver um salmo que diz que bendito é o homem que não anda, não se assenta, né, no caminho dos pecadores. Por quê? Porque há um problema ali, nessa convivência, porque o pecado contagia. Ele começou a andar, ele começou a sentar, ele começou a se festejar ali na roda dos escarnecedores. É um problema, porque o pecado, ele é contagiante, e ele cheira mal. Ele a princípio é atrativo, a princípio ele é convidativo, a princípio ele oferece tantos prazeres, mas depois você tem uma alma vazia, uma alma cheirando mal. E após a prática do pecado, o homem se percebe como uma pessoa mal cheirosa, exalando coisas e odores que ele nunca imaginaria. E eu falo de coisas espirituais. Quantas pessoas marcadas pela lepra chamada pecado, e a lepra chamada pecado faz todas essas coisas na vida do homem, queridos. Mas graças a Deus, que o médico dos médicos, amém? Jesus, olha o doente, Jesus é o médico, e Jesus traz a cura. Jesus traz a cura para depois nós testemunharmos da cura, para depois nós irradiarmos a cura, porque Ele vai dizer, após esse milagre, tu vai lá no sacerdote, porque o sacerdote era uma autoridade pública que atestava primeiro quem estava com lepra e mandava separar, e se possível, e se ocorresse alguém curado, ele é aquele que validava, esse aqui já não é mais leproso. E Jesus queria dizer e comprovar através de fatos, e aqui eu quero ser redundante, fatos concretos, de que a obra era verdadeira, era muito mais do que propaganda, como se tem por aí, enganosa, de que está operando ali, está operando. Jesus disse, vai lá no sacerdote e mostra o teu corpo, e vê o milagre que aconteceu, porque ele vai te dar lá uma autorização, que tu vai poder andar de novo na igreja, tu vai poder andar de novo no templo, na sinagoga, tu vai poder de novo andar na sociedade. Eu vou te certificar, vai e mostra o testemunho, o que eu fiz no teu corpo e na tua alma. Ele disse, eu quero ficar limpo, por mais que aquele que está no mais do profundo abismo, para aquele que está na mais profunda situação crítica da vida, Jesus Cristo pode e quer dizer hoje para você, aqui e agora, nessa noite, para você que me ouve, para você que está me assistindo, quer ficar limpo? Eu posso fazer. Tu pode perguntar para mim, tu queres fazer? Eu te respondo, eu quero fazer. Quer ficar limpo? Quer ficar liberto? Quer ficar inculpável? Quer ver a cédula ser rasgada? Quer ter o corpo limpo? Quer ter a alma limpa? Quer ter a mente renovada? Eu quero fazer. E a palavra de Deus para você é, seja limpo. Eu quero fazer. E a voz de Jesus para você é, seja limpo. Estenda a mão, se aproxime de mim, se curve a mim, se prostre a mim, adore, porque eu quero fazer. E eu tenho um prazer enorme em dizer para você, seja limpo, seja curado, seja renovado, seja perdoado, seja santificado, seja regenerado. Eu quero fazer, eu posso fazer.
A questão não é se eu posso, poder eu quero, eu posso e eu quero. Agora depende de você vir. Você vir. O leproso furou o bloqueio do leprosário, pulou os muros talvez da colônia de leprosos, foi ao encontro de Jesus Cristo. Ao ver Jesus, se prostrou e adorou. E ali ele viu um braço estendido, um braço que, para além de estender, tocou nele. E o toque de Jesus é fantástico, porque ele estava curando o corpo e estava curando uma alma abalada pelo desespero, que é a separação, o isolamento e a segregação que o pecado faz na vida do homem. Para além da doença chamada lepra, existe uma lepra chamada pecado. Eu fiz um milagre, vai e diz. E aqui, amados, grande foi o impacto. Grande foi o impacto, porque quando ele chega para o sacerdote, que era a autoridade competente para dizer que ele estava curado, ele meio que expedia um mandato, e ele conseguia. E Jesus se preocupava tanto com aquele homem, que ele poderia ter só curado ele, só limpado ele, mas ele sabia que a questão da alma e da mente, do coração, estava tão quanto o corpo, que ele disse: não, se tu sair por aí, mesmo curado, alguém vai dizer: não, não acredito, não é verdade. Mas vai lá no sacerdote, vai lá no homem de Deus, vai lá no homem de Deus, e testifica para ele o que eu fiz na tua vida, e mostra para ele o que aconteceu, porque com o testemunho dele, e com aquilo que tu vai sair de lá, ninguém vai te acusar mais, ninguém mais vai dizer: esse é um leproso. Não, eu era leproso, não, eu era pecador, não, eu era um homem caído na sarjeta, mas agora, pela validade do Evangelho e das autoridades constituídas por Deus na terra, eu sou um homem novo em Jesus, eu sou um homem renovado em Jesus, eu sou um homem curado em Jesus, eu sou um homem transformado em Jesus. E o testemunho nosso da igreja, a igreja atuante, militante, e a igreja que avança, é que pode dizer: nós somos salvos sim, nós somos curados sim, e o nosso testemunho é que vale no meio dessa sociedade corrompida e caída. O nosso testemunho diz: ele era leproso, mas agora é um santo homem de Deus. Ele era leproso e ela era leprosa, mas agora ela é uma mulher santa do Senhor. E é o testemunho da autoridade, e esse testemunho está sobre a igreja hoje. A igreja é que bate o carimbo e diz: ele era, Satanás tu fez, Satanás tu cirandou, mas hoje ele é do rebanho do Senhor, do rebanho do Senhor. Causava muito impacto, e a fama de Jesus se espalhava. Os milagres operados por Jesus produziram um impacto tão grande nas multidões, que afluíam para ouvi-lo, para serem curados, mesmo tendo Jesus ordenado para aquele homem, para que ele não falasse com ninguém. Ele estava tão empolgado, ele estava tão feliz. Jesus tinha dito: olha, o meu ministério messiânico ainda não começou, eu não quero ainda que a fama se espalhe, não conte para ninguém, mas não dá para conter aquele que passa pelo milagre que aquele homem passou. E ele saiu contando, ele saiu dizendo, e toda aquela região foi impactada pela obra de Cristo, pelo que Cristo fazia. E o que nós aprendemos aqui, e aqui para nós a igreja, é que Jesus só fazia o que fazia porque Jesus era um homem de oração. Mesmo sendo Deus, mas ali estava 100% homem, e como homem ele precisava orar. E o texto aqui vai encerrar dizendo que ele, porém, para além da fama, para além do impacto na sociedade, daquele nazareno que faz grandes coisas aqui no meio de nós, Jesus não queria saber disso. Eu não queria saber disso porque o meu momento messiânico nem chegou, meu ministério ainda vai se iniciar. Eu não quero que os judeus, os fariseus, os saduceus comecem a me importunar. Não diga para ninguém. Mas grande foi o amor e a alegria daquele homem. E o texto termina aqui no versículo 16. Sexta verdade, que é a verdade do retiro, e aqui é todo homem de Deus, por mais milagre que faça na vida, ele não se vangloria com o impacto causado pelo aquilo que ele faz em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Jesus, porém, se retirava para lugares desertos para orar, e orava. Isso aqui é um grande ensinamento para nós, porque se você observar a narrativa no próprio Lucas capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer que ele só fazia o que fazia
mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, ele só fazia porque o poder do Senhor estava com ele para curar. E onde é que vem esse poder do Senhor que estava com ele para curar? Através do ministério de oração. Jesus ia, fazia um milagre, mas Jesus não gostava de holofotes, Jesus não gostava de fama, Jesus não queria aparecer. Jesus corria para o deserto, Jesus corria para os lugares de oração, e lá Jesus ia orar. E é por causa de um homem de oração que ele era, que ele podia fazer os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Isso aqui é um ensinamento para nós. Não queiramos nunca querer aparecer através do Evangelho, através daquilo que Jesus pode fazer, da pregação do Evangelho que é poderosa. Mas antes de qualquer coisa, de qualquer fama, corramos para os desertos de Deus, corramos para os lugares secretos de Deus, e ali nós encurvamos nossa cabeça e oremos e busquemos a Senhor, porque fazendo isso, nós viveremos uma vida em que o poder do Senhor estará na nossa vida para curar, e nós curaremos no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. A cura para você no seu corpo, a cura para você na sua alma, a cura para você nas suas emoções, a cura para você na sua família. Veja, amados, que coisa linda. Agora aquele que estava segregado, estava isolado, estava totalmente sem o convívio, chegando naquela casa. Tu já imaginou aquele homem que há quanto tempo não beijava a sua esposa? Já imaginou aquele pai que há quanto tempo não podia tocar no seu filho? Agora você imagina a alegria daquele que não podia sentar dentro do templo da sinagoga. Agora veja a alegria daquele que antes não podia celebrar as grandes festas de Israel. Agora está lá no meio regozijando. Deus faz uma cura na alma, uma cura na nossa área social, na nossa área familiar e na nossa área religiosa. No aspecto da religião, agora eu posso sentar, agora eu posso abraçar, e agora eu posso beijar, eu posso saudar a todos no nome de Jesus Cristo. Há uma cura completa, uma cura da convivência familiar, da convivência social e da convivência religiosa. Se quiseres, podes. E as palavras desse leproso: se quiseres, porque eu sei que tu podes, mas depende da soberania de Deus. Se tu quiseres, tu és soberano, mas se tu quiser, tu vai fazer. Aí lindo é ver da parte de Jesus Cristo: eu quero, eu te toco, eu estendo a minha mão, eu te toco e eu te digo: eu quero, seja limpo, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Amém.